Boa tarde, tudo bem? Obrigada pela presença. A gente vai ter mais uma edição do Fórum, agora de setembro, com a professora Irene. Obrigada, Irene. A palavra é sua. Obrigada, Mariana. Eu que agradeço o convite. Na verdade, quando a Mariana entrou em contato comigo, eu vi que o Fórum da Zoologia, eu fiquei extremamente satisfeita de ser convidada, porque, apesar da minha formação ser bióloga, eu confesso que eu sou o que se chama de biologista molecular xiita. Faz muito tempo que eu não entro em contato com esse aspecto da biologia, zoologia, e já vou confessando que eu passei raspando nas minhas disciplinas de graduação. Eu passei, não precisei colar, passei honestamente, mas passei raspando. E não colei, verdade. Mas o que acontece é que com o tempo a gente amadurece, né? E a minha linha de pesquisa continua sendo uma dissecção molecular de mecanismos, mas só faz sentido agora num panorama evolutivo. Então, na verdade, com o tempo que aconteceu, depois de vários anos, depois que eu terminei minha graduação, é que quando eu olho, eu vejo, olha, a minha pergunta, na verdade, é a mesma pergunta que cativa vocês. É que existe uma diversidade de formas no reino animal. Botânica eu também passei raspando, mas isso a gente não discute depois. Mas existe uma diversidade de formas no reino animal e que vocês estão em contato com o dia a dia de vocês e vocês estão tentando entender com o viés de vocês. Então, outra ponta, temos nós que estamos trabalhando mecanismos moleculares do desenvolvimento embrionário para tentar entender como que é gerada essa diversidade de formas no período embrionário. Afinal de contas, toda a forma adulta, que é o que vocês analisam primariamente, é gerado durante a embriogênese. Então, o que acontece, nós estamos vendo, talvez, pelo menos esse é o meu ponto de vista, eu gostaria que isso que eu quero expor para vocês, são nós somos duas extremidades da mesma questão. Uma extremidade mais morfológica e, do meu ponto de vista, um mecanismo molecular fino em que a gente está tentando entender o quanto disso é preservado e quanto disso varia durante a geração de formas. Por isso que eu coloquei essa... Na verdade, eu achei... Depois que eu fui olhar na hora de fazer a palestra, eu falei, caramba, que título meio ambicioso, né? Mas é que eu coloquei todas as palavras-chave que eu queria falar aqui. Então, o que eu vou fazer, na verdade, eu não sei se eu contribuiria muito para vocês, a minha razão está aqui é absolutamente egoísta, é que eu gostaria de ouvir de vocês a opinião que vocês têm sobre um pouco um modelo que vem surgindo, se moldando na minha cabeça, e é ingênuo, é um modelo ingênuo, mas é raro eu ter essa oportunidade de ter uma interação com as pessoas de zoologia. Eu sou do ICB, do Departamento de Biologia Celular, e eu trabalho realmente com coisas muito moleculares e mecanísticas. Mas realmente eu gostaria de ver se dá para, vamos dizer assim, vender esse peixe para vocês também. Então, no começo, vamos definir o que é módulo, na forma mais básica que está no meu título, de forma que satisfaça tanto a quem pensa em módulos em termos de homologia morfológica e as pessoas que pensam em módulos mecanísticos como eu. Então, eu pego aqui um trecho do Kuratani. O Shigeo Kuratani é um japonês que trabalha em evolução de estruturas craniofaciais, principalmente olhando lampreias. E ele veio com essa revisão que eu coloquei, eu disponibilizei inclusive para a Marina, em que ele está tentando entender como que os módulos de desenvolvimento, que são os módulos moleculares, se encaixam com os módulos de homologia morfológica que vocês utilizam. Então, ele justifica, e eu concordo com ele, que a procura pelo conceito de modularidade é média medida que lidamos com a evolução. Da mesma forma que vocês pensam em módulos de apêndices corporais e outras estruturas anatômicas, quem está trabalhando com mecanismos moleculares também está pensando em conservação de módulos em via de sinalização. Então, esse aqui eu acho que seria a justificativa que serve para todos, é que é fundamental compreendermos o contexto em que certas unidades anatômicas e processos de desenvolvimento, então eu estou aqui, desse lado aqui, estão associadas entre si especificamente, de forma que você gere o plano corporal adulto.
E aí eu também gosto como ele define. Módulos podem ser definidos como unidades quase autônomas cuja interação é tênue dentro de um sistema. Tênue no sentido de que elas não são amarradas necessariamente. O vínculo entre elas pode ser modificado e achamos que talvez sejam essas modificações que causam as variações que vimos. E aí eu gostei muito de um dos exemplos que apareceu numa das revisões que também eu passei para a Marina, que isso aqui faz parte do meu dia a dia, eu tenho um filho de 3 anos, então é perfeito. Por quê? Aqui você tem o que eles chamam de building blocks, né? Você tem unidades de construção que juntos formam uma, sei lá, pirâmide maia, vai. E tem uma hierarquia. Então você tem alguma coisa que está no topo, certo? E vai gerenciando vários níveis de módulos, e o todo faz uma estrutura conhecida. Então, vou tentar me guiar por aqui. Em termos de modularidade de desenvolvimento ou mecanístico, eu acho que não existe nada mais conhecido e propagado do que o Genes Hawkes. Então, a importância, a existência do Genes Hawkes foi martelado na cabeça de cada um de nós. Tanto do ponto morfológico quanto do ponto molecular. Então, só para lembrar vocês, genes Hawkes são aqueles genes, são um grupo de fatores de transcrição que determinam os segmentos do eixo corporal anteroposterior. Não só do eixo central, mas também ele é repetidamente usado durante a determinação do eixo de outras estruturas. Por exemplo, no caso do braço ou da mão, você vê repetição da utilização do genes Hawkes na sua padronização. Esses genes são evolutivamente conservados, que é uma coisa que agrada as pessoas do meu lado. E um bom exemplo de como a modularidade deles, ou seja, se você modificar a expressão ou a presença de você modifica o plano corporal, seria esse aqui, que é um paper da Cheryl Tickle, em que ela disseca porque as cobras não têm pernas. Então, aqui você tem um modelo de embrião de galinha. No flanco, você tem a expressão de ROCC6 e ROCC8. A sobreposição desses dois determina onde não vai ter membros. Então, se foi quando eu dou aula de Biologia de Desenvolvimento para graduação, eu sempre mostro esse exemplo, porque é um exemplo bastante interessante. E aí, o que acontece? No caso da cobra, ela não tem nenhuma região que não seja a sobreposição HC6 e HC8. Então, de uma certa forma, você pode dizer, olha, a diversidade do plano corporal foi gerada variando o tamanho desse módulo, que é o ROCC6 e ROCC8. A sobreposição dele percorrendo o corpo todo determina que o corpo todo seja flanco e não há espaço para a criação de membros. Então, isso é um exemplo radical e muito ilustrativo de um módulo, do meu ponto de vista, extremamente poderoso no desenvolvimento do plano corporal. Mas, se você trabalha com as intricacidades, com as delicadezas de taxonomia, raramente você estaria comparando uma situação em que você tem um embrião com o tetrápodo com 4 patas bem desenvolvidas e outro que jamais vai ter as patas desenvolvidas. Em geral, as diferenças são mais sutis. Então, e aí que eu entro com a minha proposta, vou inserir um pouquinho do meu, e eu queria usar como as bases de discussão o desenvolvimento, puxa, fico tão perto, não consigo nem ver, o desenvolvimento da forma do órgão fotossensível. Eu estou usando órgão fotossensível em vez de olho, porque muitas vezes quando se fala olho, a gente está pensando mais aquela estrutura com cristalino, com fotorreceptor, etc. E, tal. E eu gostaria de abranger o órgão fotossensível mesmo. Então, ao longo do percurso em que a gente tenta entender como é que é formado esse órgão fotossensível, a gente vai se deparar novamente com perguntas de modularidade molecular. E tentar conciliar a modularidade molecular com a modularidade ou homologia funcional e anatômica. Então, basicamente, eu estou dizendo que daqui para frente eu vou falar muito de olho. Se vocês forem analisar histologicamente como é que é o órgão fotossensível de várias espécies, a variedade de formas, então não se discute que a função é a fotossensibilidade, detecção de luz, movimento,
às vezes mais resolução de imagem, às vezes menos, mas definitivamente é alguma coisa fotossensível. A forma do órgão fotossensível tem uma variação muito grande ao longo de todos os animais que o têm. Bom, nos próximos slides, e eu não sei se eu estou sendo redundante aqui, vocês já sabem sobre isso, mas eu vou apresentar um pouquinho um fator de transcrição que foi identificado que é comum a todos, no desenvolvimento de todos os órgãos fotossensíveis até hoje identificados, que é o PAX6. Então, eu vou apresentar para vocês evidências que não são minhas, mas evidências acumuladas de vários pesquisadores de que PAX6, de fato, está intimamente associado, a presença de PAX6, a função de PAX6, está intimamente associado com o surgimento não visão, mas da fotossensibilidade, digamos assim. Então, é um fator de transcrição, ele é necessário, ou seja, ele é absolutamente essencial. E aqui são os experimentos que mostram isso. Aqui você tem um camundongo normal, né, selvagem para PAX6. O heterozigoto já não está tão feliz, né, mas o knockout absolutamente não apresenta óleos. Da mesma forma, isso é conservado. Na verdade, encontraram primeiro em Drosophila, depois fizeram em camundongo. Mas em Drosophila você tem o normal e aqui você tem o knockout de PAX6, que também é conhecido como TOY em Drosophila. Então, estando ausente o PAX6, você não tem desenvolvimento de órgãos fotossensíveis. Então, aqui você já tem tanto em vertebrados quanto em invertebrados. Por outro lado, apenas a presença de PAX6 é o suficiente para causar a formação de órgãos. Então, quando a gente encontra, no meu campo, quando a gente encontra alguma coisa assim, é uma coisa de ajoelhar, dar aleluia, porque necessário e suficiente são duas condições que demonstram que aquele fator realmente é bastante poderoso e talvez bem alto na hierarquia de determinação de um órgão. Então, o PAX6, o que aqui foi feito, você tem um embrião, aqui não, um embrião, você tem um adulto de Drosophila, e aqui o que eles fizeram, essa coisa bizarra aqui, eles superexpressaram apenas o PAX6, então expressaram o PAX6 apenas nas pernas da Drosophila, e surgiu esse animal com olhos extras nas patas. Então, a única modificação feita nesse adulto durante a fase embrionária é que eles colocaram a expressão dele nas pernas e ele tem. E eu acho que no paper original do Walter Gehring, ele diz que realmente aquilo ali foi conectado e aparentemente ela vê com aqueles... Não só em invertebrados, que você sempre fala, bom, invertebrados aqui é um pouquinho mais flexível, mas também invertebrados, então aqui você tem a cabeça de um girino, de anfíbio, os dois olhos, o olho esquerdo e o olho direito. Aqui você tem a visão dorsal dele. A superexpressão de PAX6, dessa vez não foi tanto na perna, mas foi no meio da cabeça, você também gera olhos ectópicos, apenas PAX6. Tá, então, e esse olho aqui, essa setinha você não consegue ver bem, mas você consegue ver um nervo óptico saindo desse olho. Então, apenas a expressão... Esse é um fator de transcrição que é suficiente, ele sozinho é capaz de gerar toda a programação de informação de fotossensibilidade, e sem ele não existe isso. Então, é o que a gente gosta de chamar, toda a área tem os seus vícios, de molecular switch, ou seja, ele é um interruptor molecular. Ou também os mais, chamam de master gene, ou seja, um gene mestre. Esse gene está presente não só então nesses animais modelos, ele também está presente, por exemplo, os cefalópodos, eles também têm expressão de PAX6 durante o desenvolvimento do olho. É mais difícil de fazer manipulações do tipo remoção de expressão ou superexpressão nesse tipo de modelo, mas também é indicativo de que está presente lá. E se descer até planárias, também foi feito experimentos, esse aqui também pelo grupo do Walter Gehring, em que demonstram que existe atividade de PAX6, sendo um fator de transcrição, na região fotossensível de planárias. Então aqui você tem os océus da planária, e foi feita uma planária transgênica, impressionante, essa parte que sempre me impressiona. Foi feita uma planária transgênica,
onde ela contém no genoma um promotor de PAX6, ou seja, um promotor sensível à presença de PAX6, controlando a expressão de GFP. Ou seja, onde você vê a expressão de GFP, denota atividade e presença do fator de transcrição PAX6. Então, é uma forma indireta de você mensurar a atividade e presença de PAX6 na região fotossensível. Então, em todas as instâncias onde foram verificadas, PAX6 está associado, ou vice-versa, a presença de órgãos fotossensíveis está associada a PAX6. Em cnidários também eles encontraram um homólogo PAX6B. Bom, então, é praticamente aceito como um dogma para pessoas que trabalham com desenvolvimento de olho, de que o PAX6 definitivamente é um elemento que está na região mais... tem um ponto hierárquico mais alto em termos de desenvolvimento de campo fotossensível. Então, aqui nós temos no topo da pilha da pirâmide Maia, o PAX6 aqui em cima. Então, tendo a presença de PAX6, mais ou menos é certo. Existem exceções. PAX6 aparece em outras regiões do corpo também, desempenhando outra função. Mas, praticamente, é certo que o PAX6 está envolvido no desenvolvimento de campos fotossensíveis, independente do organismo que os possui. Bom, mas eu comecei a pergunta dizendo que existe uma diversidade de formas. Se todos eles se iniciam com o mesmo fator de transcrição que liga, bom, daqui vai formar o campo fotossensível, certamente o que gera diversidade de formas abaixo dele tem que variar. Porque se você se você liga um interruptor e sempre liga as mesmas luzes, você não tem uma diversidade de padrões. Então, a gente pesquisa o que determina a morfogênese, como que é regulado a forma. Então, descendo um pouco mais nos níveis hierárquicos de formação de órgão. Então, nós estamos aqui, PAX6, não se discute, está ali em cima, perfeito, na sua posição no topo da pirâmide. E aí, como é que o olho atinge a sua forma final? E aqui eu vou usar o embrião de galinha como exemplo, porque é com o que eu trabalho e da onde a gente deriva as nossas conclusões. Então, só para vocês terem um rápido recapitulação de como que o olho de vertebrado desenvolve. O olho de vertebrados, na maior parte das vezes, desenvolve de uma forma muito similar ao que acontece com o embrião de galinha. Ela é bem representativa nesse sentido. Aqui você tem embriões incubados de 1 dia e meio a 2 dias e meio. E você consegue ver aqui, então aqui é a região anterior, região posterior, isso aqui são embriões. Região tubo neural, somitos, que vão formar os músculos e as estruturas de apoio axiais. Aqui você tem o tubo cardíaco, e aqui em frente, na frente do sistema nervoso, na região do telencéfalo, você tem a evaginação de 2 vesículas que vão formar o olho. Se olhar em detalhe, o que acontece? Essa evaginação aqui, então, ela é contínua com o tubo neural. Essa parte que é contínua com o tubo neural forma a retina, que é a unidade fotossensível. Atrás dela você tem o epitélico bimectar, que tem também uma função, não tem uma função direta, mas função indireta de apoio ao órgão de fotossensibilidade. À frente, você tem o tecido que dá origem ao cristalino. E é esse tecido que eu vou enfocar porque ele é mais acessível e é mais fácil de estudar os fenômenos que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas esse processo todo de mudança de forma durante a geração de um órgão, nós chamamos de morfogênese, a gênese da forma. E vocês notem que o tecido, durante a embriogênese, é raro isso acontecer num organismo adulto. Ele sofre modificações estruturais radicais, como um tecido. Ele muda muito de forma. Então, aqui, por exemplo, agora eu vou enfocar no tecido que dá origem ao cristalino. Antes ele era o ectoderma cuboidal, ou seja, é um epitélio de revestimento de uma monocamada de células cuboidais. Chegado ao dado momento, recebendo os sinais apropriados, ele vai se alongar e formar o que a gente chama de placoide, porque forma como se fosse uma placa. E esse placoide, eventualmente, vai sofrer um processo de invaginação, formando a vesícula do cristalino, e depois ele entra para dentro do corpo,
E aqui você fecha-se o que vai se formar futuramente a córnea e o cristalino fica logo abaixo dessa córnea. Mais tarde, tudo isso vai adquirir propriedade de transparência para permitir a transmissão de feixes luminosos. Bom, então, usando essa questão como modelo para entender como que uma forma que antes era plana, cuboidal, se transformou numa vesícula fechada dentro do corpo, nós primeiro analisamos esse passo aqui. Então, aqui nesse momento, quando ele ainda é um placóide, você vê que as células estão alinhadas perfeitamente, a superfície apical e basal é praticamente igual, então ela é colunar. E aqui no ápice, que eu vou mostrar para vocês, é que existe um acúmulo de citoesqueleto de actina. Então aqui você tem os filamentos de actina, e aqui miosina 2 do tipo não muscular, cuja atividade, uma vez ela ativada, você tem aproximação dos filamentos de actina, de forma que você tem uma deformação da célula, e essa deformação somada ao longo de todo o tecido, gera uma deformação do tecido. Isso moveria a mudança de forma que resultaria na conversão de um epitélio placoide para essa vesícula de cristalino, como a gente conhece. Então, na verdade, vocês vão ter um pouquinho de paciência, porque eu preciso apresentar para vocês um pouquinho os meus instrumentos de trabalho, que eu acho que não são comumente, não são muito familiares à maioria de vocês. Então, digamos, eu vou dar um pequeno exemplo de como que a gente disseca esse tipo de mecanismo. A gente suspeitava que a morfogênese epitelial do cristalino era movida por uma coisa que a gente chama de contração apical. A contração apical desculpa, aqui ficou errado. Exatamente esse mecanismo que pressupõe certas premissas. Você tem uma concentração apical de citoesqueleto de actinomiosina, ou seja, na região onde você tem uma redução de superfície. Essa concentração de citoesqueleto deve preceder a invaginação. Se ela é a causa da invaginação, obviamente ela tem que estar lá, presente, antes da invaginação acontecer. E ela deveria estar restrita apenas ao tecido que vai sofrer essa mudança e não presente no tecido que não sofre essa mudança. Essa terceira premissa não é absolutamente necessária para comprovar esse processo, mas seria interessante. Então, o que eu vou apresentar para vocês são 3 estágios embrionários diferentes de desenvolvimento do olho. Aqui você tem a vesícula óptica, aqui você tem o placóide do cristalino se formando, e aqui você tem o placóide cristalino invaginando. Observando, então, no embrião, se essas 3 premissas são verdadeiras e se elas nos levam a concluir que o processo de invaginação, essa mudança de forma do tecido embrionário, nesse caso aqui, é movido realmente pela contração apical. Então, nós temos 3 estágios: ectoderma pré-placoidal, placódio e invaginando. Então, o que o Ricardo Borges, que era aluno do meu laboratório, fez foi, primeira coisa, identificar se a actina-miosina se concentra no ápice dessa superfície que está invaginando. De fato, quando ele olha, aqui está mais difícil de ver, mas se vocês forem ver a actina e miosina, eles estão realmente concentrados. Então, antes da invaginação acontecer, em período de ectoderma, você tem a actina e miosina não necessariamente concentrada em uma região. Eles estão distribuídos de uma forma meio homogênea pela periferia da célula. À medida que chega-se no estágio placóide, então aqui nós estamos olhando só o placóide ectodérmico, aqui você tem a vesícula óptica, você vê que tem concentração de actina e miosina na região onde está invaginando. A contração apical é muito similar ao que eles chamam de... Eles comparam... acho que você puxar uma sacola. Então, você tem uma sacola que tem um fio, quando você puxa, ela reduz de diâmetro na boca. Então, exatamente assim, você está vendo o posicionamento apical dos elementos que vão puxar a sacola, que são citoesqueleto de actina e miosina. E, como estava dito na premissa, esse acúmulo, ela precede o evento de invaginação. Então, potencialmente, pode ser a causa desse processo. É correlativo, mas
é indicativo. Ele não comprova, mas ele é bastante sugestivo. E, por fim, a terceira premissa é que esse tipo de acúmulo não aconteceria no tecido que não está invaginando. Então, aqui nesse caso, é uma foto dessa região aqui, no embrião, nesse estágio. Então, isso tudo você tem actina e miosina acumulada. Mas, se você olhar o tecido periférico ao órgão que está se invaginando e que não sofre invaginação, esse tipo de acumulação apical não ocorre. Então, é bastante indicativo. E aí fizemos vários outros experimentos farmacológicos para mostrar que esse acúmulo realmente é necessário para que a invaginação ocorra. Não vou mostrar esses, porque eu acho que não faz sentido, mas eu gostaria de mostrar um pouquinho isso como um exemplo de como que a gente faz para dissecar o que existe. Então, digamos, olha, realmente, o que está acontecendo, você está ativando o evento de contração apical. O que gera essa contração apical? Quais são os elementos que estão dentro de todo esse processo? Você tem um citoesqueleto, o citoesqueleto tem que se acumular na região apical e alguma coisa tem que deflagrar o sinal de contração. E então, aqui nós estamos entrando mais nos detalhes do mecanismo, que é um pouco mais, talvez seja um pouco árido para vocês, mas estou apresentando um experimento-chave só para vocês terem uma ideia de como que a gente aborda esse tipo de pergunta. Então, no caso da invaginação acontecer, você precisa que a miosina 2 esteja fosforilada e ativa, para que ela aproxime os filamentos de actina. Então, uma vez posicionada a actina e a miosina na região apical, alguma coisa tem que ligar aquela miosina para que ela inicie o processo de puxar o ápice, reduzir a superfície apical e resultar nessa deformação do tecido. Então, aqui vocês têm na verdade, isso aqui já está bem abreviado. Você tem uma via de sinalização, que é o nosso arroz e feijão de todo dia, que culmina com a fosforilação desse elemento e, portanto, a sua ativação. Então, a miosina 2 estaria ativada a partir do momento que você inicie esse ponto de sinalização. Então, nosso objetivo, por um tempo, foi tentar fazer com que a gente tentou interferir cada um desses pontos, dessa cascata de sinalização, para identificar quais são os elementos que são realmente necessários para o evento de contração apical. Então, vou mostrar só um exemplo, que é esse daqui. Então, nós temos uma enzima chamada ROGTPase, que inicia toda essa cascata de sinalização. Ela vai fosforilar esse elemento fosforila o outro, que no final das contas, o que quer dizer em termos de forma, é que essa miosina vai estar ativada e ela vai começar a mover os cabos de actina na região apical e, portanto, reduzir a superfície apical e dar uma deformação do tecido. É uma coisa extremamente detalhista. Digamos que a nossa pesquisa é muito, muito detalhista. Como que a gente faz isso? E aí, é por isso que eu apresento isso aqui para vocês, a gente faz interferência gênica no embrião. Então, o embrião de galinha tem a vantagem de que a maior parte do seu desenvolvimento é externo, não requer que eu sacrifique mãe nenhuma e também não requer que eu tenha um galinheiro no meu laboratório, que é extremamente prático, porque seria inviável se eu tivesse que alimentar galinhas. Então, a gente consegue ovos galados e a gente incuba para um certo período. E aí nós utilizamos um método chamado eletroporação, que é bastante utilizado em células lineares celulares e também funciona para embrião, dado certas restrições. Então, aqui você tem o equipamento de eletroporação, você tem 2 eletrodos, o embrião está aqui no meio. O que podemos fazer é injetar. Então, aqui você tem um plasmídio contendo o gene que nós queremos usar, que é, nesse caso específico, a toxina de C3, que vai inibir Rho. Esse plasmídio já tem um promotor que vai iniciar a transcrição desse gene, e, portanto, a expressão dele e a inibição desse elemento da via de cascata que a gente está estudando. O fato do DNA ter uma carga negativa quer dizer que, se eu aplico uma solução de DNA próximo à região de fora, lembre-se que o placódio do cristalino ele se localiza nesse ectoderma aqui, ele tem origem nesse ectoderma externo. Então, eu coloco a solução de DNA próxima a esse tecido e, com o eletrodo, a gente dá um pulso bem pequeno, com a frequência alta. Esse pulso é o suficiente para desestabilizar as membranas celulares e, como o DNA tem uma carga negativa, ele naturalmente migra. Então, ele vai migrar em direção ao polo positivo e, portanto, penetra nas células mais próximas a ele.
Não é tão difícil quanto parece. Uma vez otimizadas as voltagens, no começo meus alunos literalmente fritavam os ovos, mostravam, isso aí está frito, só falta um salzinho e pronto. Mas depois que ajusta a voltagem, de forma que não seja letal ao embrião, isso funciona bastante bem. Tá? Então, aqui é um exemplo, aqui você tem o olho em grande aumento, e aqui você vê o cristalino eletroporado com o GFP, só para demonstrar que esse método funciona. Bom, então, em termos de resultados biológicos, um dos exemplos, quando a gente inibiu essa enzima, que a gente acha que faz parte do módulo de contração apical, então aqui eu estou usando a palavra módulo, porque é uma via de sinalização que eu vou mostrar para vocês, é extremamente conservada em todos os eventos de contração apical. Você vê que quando inibe-se essa ROGTPase, o fenótipo que a gente vê, isso aqui é um olho normal, aqui tem um cristalino invaginando, contração apical certamente acontecendo, e aqui a vesícula óssea, porque aqui também tem contração apical, mas não vou entrar nesse assunto aqui. E aqui você tem o cristalino, ou o futuro cristalino, em que houve superexpressão dessa toxina que interfere com essa enzima aqui em cima. Ou seja, matando todo aquele modo de contração apical, porque você matando essa enzima, você não tem fosforilação de miosina, não tendo fosforilação de miosina, você não tem aproximação dos cabos de actina e, portanto, não tem contração apical. E vocês veem que o placode fica plano. Ele está alongado, ele está lá, ele está pronto, ele está esperando para ver o que acontece. Contando isso em termos de números, a invaginação é 100% no controle. No caso do eletroporado, 78% deixam de invaginar. Existe um escape, porque o nosso experimento não é completamente perfeito. Então, se for 100%, fica parecendo mentira, né? Bom, muito bem. Então, eu fecho os parênteses aqui, porque essa é uma forma de eu mostrar para vocês o que a gente faz lá do nosso lado. Lá do lado em que é super detalhista, a gente olha as remibocas das parafusetas dos mecanismos. Mas, então, o que acontece, a proposta seria, bom, aqui em cima, nesse nível aqui, lá em cima da hierarquia, você tem um PAC6 comandando o desenvolvimento da formação do olho. E, em algum momento abaixo, você tem a deflagração da contração apical para gerar a forma do olho de vertebrados, como o conhecemos. Perfeito. A pergunta seria, o que vincularia PAC6 a essa contração apical? PAC6 é um fator de transcrição, e o que eu mostrei para vocês foi uma sequência de acontecimentos muito a nível de biologia celular. Como que isso acontece? Como é que o PAC6 chega e desencadeia todo esse processo? Em termos de vertebrados, e isso aí não é trabalho meu, trabalho do Richard Lang, nos Estados Unidos, existe uma proteína de membrana, proteína periférica, a citoplasmática, mas ela fica na região apical, chamada SHRUM3. A razão que é chamado de shroom, porque os camundongos mutantes pareciam que a cabeça era um cogumelo. Então, mushroom virou SHRUM3. O SHRUM3 normal, então, se você tiver o SHRUM3, superexpressão do SHRUM3 normal, aqui você tem a superfície apical e basal de uma célula. Se você exagera na expressão, na quantidade de SHRUM3, ele vai aumentar a constrição apical. Então, aqui você tem um aumento de constrição apical. Se você inativa o SHRUM3 geneticamente, você inibe a contração apical. Então, aqui seria a contração normal, aqui seria você tem que ver a razão entre ápico e basal. Aqui seria um caso que SHRUM3 está exagerado, e aqui seria a inativação de SHRUM3. E, por fim, o que demonstra que SHRUM3 está inserido numa interface entre PAC6 e a contração apical, é que sem PAC6 você não tem expressão do gene de SHRUM3. Tá, então, aqui você tem um camundongo normal, detectando em azul claro a presença de SHRUM3. Aqui é o placode, aqui você tem a retina, e aqui o placode invaginando com presença de SHRUM3. Quando o camundongo é PAC6 deficiente para PAC6, o que você vê é o seguinte, você tem, primeiro a vesícula óptica fica comprometida, como vocês viram no fenótipo anterior, mas também some a expressão de SHRUM3 e esse olho não vai para frente. Então, a presença, o que acontece, então agora você tem um vínculo, você tem PAC6, que é um fator de transcrição, ele coordena a presença de um outro gene chamado SHRUM3,
A proteína resultante dessa transcrição vai coordenar e vai iniciar o processo de contração apical. Então, agora a gente vinculou um mecanismo muito celular de mudança de forma a um gene mestre, que é o reizão do olho. Muito bem. Bom, então, é reiterando a mesma coisa. Então, embrião de galinha em camundongo, então, nós estamos falando aquele pessoal, pesquisador molecular, que não põe o pé na lama. A gente só trabalha com um modelo animal que comporta direitinho no laboratório. Então, nós temos embrião de galinha, embrião de camundongo, todo mundo no biotério, nos galinheiros perspectivos, tudo limpinho, maravilhoso. PAC6 define o campo óptico. Isso aqui é verdadeiro, inclusive, para os outros modelos, os outros animais que não são modelo experimental, no nosso caso. PAC6 ativa a expressão de SHRM3, isso foi verificado em camundongo. E o SHRM3 inicia a contração apical. Beleza, então nós temos uma cascata e conseguimos identificar todos os bloquinhos do nosso Lego. Bom, então, o que determina o campo fotossensível, PAC6, isso nos discute. O que determina a morfogênese, um dos modos de morfogênese, não é o único, é a contração apical. Muito bem, então, no embrião de camundongo está tudo perfeito, maravilha. Então, você tem o PAC6 inicia, você tem o SHRM inicia a contração apical, ativa todo aquele processo, todo aquele mecanismo, que eu mostrei em muito mais detalhes que jamais que vocês gostariam de saber. Que tem o RO, aí depois o RO, a fosforila ROC, parará, e tem a contração apical. Mas aí isso não responde como é gerada a diversidade de órgãos fotossensíveis. E aí que entra a minha proposta ingênua a partir de análise, de considerações que eu tenho feito da parte da literatura. Então, vamos considerar que você tem... Esse aqui não é bem de um olho de uma galinha, eu acho que é um bicho bem muito mais predatório. Mas aqui você tem um olho de ave, e aqui você tem o olho de invertebrados, onde tem muito trabalho sobre esse tipo de fenômeno também. Então, é muito mais rico para a gente conseguir especular em cima. Além, assim, superficialmente, vocês olha, os dois são órgãos fotossensíveis, tem uma homologia funcional, mas estruturalmente, certamente, são diferentes. Só que lembre-se que ambos começam a definição do campo fotossensível com o PAC6. Então, como é que o PAC6 de vertebrados dá nisso e o PAC6 de invertebrados dá nisso aqui? Bom, só para isso aqui, novamente, quem procura pestana em ovo, durante o desenvolvimento do olho de invertebrados, o olho deriva de uma estrutura chamada disco imaginal. Na maturação do disco imaginal e na formação dos fotorreceptores de drosófila, existe uma estrutura linear central transitória chamada... bom, eu não sei como é que se chama em português mesmo, mas chama-se morphogenic furrow, ou seja, ele é um suco, obrigado. Ele é um suco morfogenético que separa a região onde tem células indiferenciadas das células que começam a se diferenciar. Esse suco é caracterizado, molecularmente tem várias características, mas histologicamente, novamente, é a região onde tem contração apical. E descobriram que a contração apical nessa região utiliza esse mesmo modo que estava presente em aves que eu mostrei para vocês. Então, tem um homólogo de Rho, o Rho-A no nosso caso, o Rho-1 no caso de drosófila. Todos esses elementos estão presentes na drosófila e são ativados na drosófila durante a formação do suco morfogenético do disco imaginal durante o desenvolvimento do olho. Mas o olho dela fica diferente. A ativação desse módulo aqui, que eu estou chamando módulo de contração apical, não é via SHRM, ela é via hedgehog, que é um outro fator secretado, que existe em vertebrados, está envolvido no desenvolvimento óptico, mas não na instância de contração apical. Ela é envolvida em outros elementos. Então, o que eu estava pensando, bom, depois de ficar olhando para o umbigo, os detalhes, os cílios da contração apical, é que se você for olhar esse módulo aqui, Rho-Roquinase, MLCK e contração apical, ele aparece repetidamente em todos os eventos necessários em que precisa ter a formação de um sulco inicial. Então, aqui temos a formação do tubo neural de vertebrados. A internalização de endoderma de C. elegans é uma coisa
é um evento muito caracterizado, mas C. elegans pode ser considerado um pouco derivado. Gastrulação de Drosophila, você também tem uma formação de um sulco. No olho de Drosophila, no sulco morfológico também tem a presença e ativação desse módulo aqui. Em gastrulação de ouriço. E são alguns exemplos onde você utilizaria esse bloco de contração apical em instâncias diferentes. Então, só para mostrar, por exemplo, não sei o quão acostumados vocês estão, dependendo do público que apresenta, às vezes as pessoas estão acostumadas ou não a ver isso. Então, só para vocês verem, fenômeno de contração apical na gastrulação de ouriço, você tem aqui as células mesenquimais primárias e as células mesenquimais secundárias, e aqui você tem o endoderma começando a se invaginar, e você claramente consegue ver que o ápice das células estão reduzindo a sua superfície, e sabe-se que essas células aqui, no ouriço, eles utilizam essa mesma via de sinalização, RO-quinase, ROC, e depois você tem miosina e ativação e contração apical. Aqui vocês estão vendo a região ventral de uma drosófila. Eita. Que é o sulco ventral durante a gastrulação. E aqui o evento que vocês já viram em muito mais detalhes que jamais sonhariam querer saber, que é a invaginação do olho. Então, aqui você tem o tubo neural, aqui o olho invaginando. Então, se você olhar, parece até um ouriço virado ao contrário, de lado. Então, o que eu queria, na verdade, você tem, então, a um certo nível, você tem uma conservação, que é o PAC6. Isso aí é aquela coisa, que não se discute que o PAC6 está envolvido no desenvolvimento de órgão fotossensor. Nível mais próximo do desenvolvimento, você tem conservação de unidades desse tipo, que mudam a forma do tecido. Então, isso aqui seria uma unidade que é conservada e utilizada em vários outros eventos de desenvolvimento embrionário. Ela vai sendo aplicada. Certo? E aí, eu acho que a minha consideração vem daqui, eu queria saber a opinião de vocês. Então, novamente, aqui voltando para o Kuratani, Shigeru Kuratani, eles, olha, modos morfológicos do desenvolvimento não estão acoplados durante a evolução. Eu diria que eles não estão necessariamente acoplados durante a evolução. E é como se você tivesse, e aí aquela coisa que o Sean Carroll gosta de mencionar, você tem um toolkit, você tem uma caixa de Lego, você tem, se você vai fazer um veículo, você vai sempre usar rodinhas, mas como que vai ser o seu veículo vai depender da posição que você coloca rodinhas, quando você coloca e quantas rodinhas você coloca. Então, isso aqui é bom, o que acontece, eu fiz isso ontem à noite com o Lego do meu filho, e não tem tantas cores. Mas, o que eu queria mostrar aqui, por exemplo, vocês têm dois órgãos diferentes, um resultando em cinza e outro amarelo. Apesar de ambos iniciarem com PAC6 nesse nível, você teria ativação de certos módulos comuns, mas em algum momento você tem um acoplamento diferente. Então, a ativação do módulo comum pode ser no local diferente, pode ser no momento diferente. São as sutilezas de quando que aquele instrumento é utilizado, de mudança de forma, que vai gerar a mudança de planos corporais como vocês conhecem. E eu acho que uma justificativa para esse meu pensamento é nesse caso aqui. Então, aqui eles superexpressaram, eles colocaram na antena. Isso aqui é uma mosca que, você olhando assim, parece quase normal, né, coitado. Mas eu devo confessar que eu cheguei à conclusão que biólogos do desenvolvimento são uma espécie diferente de cientista maluco. A gente realmente gosta de criar monstros. Mas aqui você tem na ponta da antena, em aumento maior, a superexpressão de PAC6 de camundongo. Ou seja, os PAC6 têm uma homologia em sequência e funcional suficiente, de forma que, se você superexpressar o PAC6 de camundongo na antena desse pobre bicho, você tem a formação de um terceiro olho, um olho extra na antena dele. Mas note que, apesar da drosófila ter todos aqueles elementos que eu mencionei, ele tem um hedgehog, ele tem shroom também, também tem shroom, ele tem todas aquelas peças que eu apresentei para vertebrados, ou seja, que estão presentes em embrião de galinha e estão presentes em embrião de camundongo. O que acaba acontecendo é que você liga, no contexto da drosófila, você liga a programação de drosófila. Então, é um PAC6 de camundongo, gera olho, sim, mas ele gera um olho de drosófila. Apesar de que todos os instrumentos para formar um olho de camundongo estão presentes na drosófila.
Então, a restrição, eu acho que está a nível, talvez não está a nível mais no topo, mais basal, onde você tem recrutamento desses, que eu chamo de módulos moleculares, que vão gerar formas diferentes, mas o que gera diferença talvez seja quando e como eles são ativados. Então, como sempre, é a tal classe média. Então, aqui está o grupo que fez o trabalho. Então, aqueles parênteses lá foram dados no nosso laboratório, uma pequena parte. Quem fez grande parte daquele trabalho foi o Ricardo, que defendeu o mestrado. Aqui é o resto do grupo, tem mais gente, mas eles não vieram a tempo, como não tinha comida, eles não apareceram a tempo. Mas tem mais gente no grupo e é isso que a gente faz. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Obrigada. Obrigada, professora. Quem quer fazer a pergunta? Irene, me esclareça uma coisa. No caso o PAC6 é uma proteína. E seria uma proteína controladora do desenvolvimento, no caso específico do olho. Você poderia afirmar com certeza é difícil, mas ela é homóloga em todos os grupos onde se desenvolve uma estrutura fotossensível? Acho que para nós, pelo menos para mim, é a minha primeira pergunta, antes de se é a mesma estrutura. Porque não terminei. Peço só que as perguntas sejam feitas no microfone, por favor, porque a gente está filmando ali, aí não sai. Ela é extremamente bem conservada. É uma das formas de identificar o PAC6. Independente, e evoluiu nesses diferentes grupos de metazoários que desenvolveram campos fotossensíveis. Campos fotossensíveis, os campos fotossensíveis são homólogos. Ou a proteína. Ótimo. Esse é o tipo de pergunta que é isso que eu gostaria de saber. Olha só. Então, talvez o que eu esteja subconscientemente tentando discutir com vocês é o que seria homologia. A proteína PAC6 ela é altamente conservada. A conservação é clara. Sim. Então, eu estou falando altamente conservada, não estou falando da função. Estou falando em termos de sequência nucleotídica e sequência proteica. É do tipo de proteína que você não mexe com ela. Ela tem uma seleção de que você não altera. E aí, em termos de evolução, de quando que ela surgiu, como que ela surgiu, eu acho que então eu não tenho competência suficiente para discutir a fundo esse trabalho. Mas foram ver, como dizem, quinidários, que quinidários também têm órgãos fotossensíveis. Eles não encontraram PAC6 per se, mas encontraram um gene que é uma mistura de PAC6 com PAC2. Então, eu não falei dessa informação porque seria muito... Mas tem o PAC6... Porque tem outros PACs, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, PAX2 e PAX6 estão envolvidos em vertebrados no desenvolvimento do olho, na fase mais final, mas o PAX6 aparece primeiro. E no caso de cnidários, eles encontraram que eles acham que é um ancestral que mistura o PAX6 e o PAX2. E eles acham que mais para frente houve, então, a separação PAX6 e PAX2. Não sei se isso era mais ou menos isso. Então, aparentemente é uma coisa bem basal mesmo. A sequência PAC6, o gene PAC6, está associado com o desenvolvimento de órgãos sensíveis. Porque no caso dessa da cnidária, ela estaria presente tanto nos fotossensíveis quanto nos autocistos. Então, uma coisa de sensibilidade de alguma coisa do ambiente. Com ROX?
Ah, tá. Então a pergunta é o quão conservados são todos os elementos que eu apresentei aqui. Então, é isso que acontece. A nível de PAC6, joia, beleza. Essas vias de sinalização que eu apresentei aqui, eu não... Deixa eu pensar um pouquinho. Peraí. Porque até o ouriço você tem todos os elementos que tem todos os elementos. Em Cnidária eu acho que eles não olharam ainda. Mas, então eu não sei te dizer. Mas uma outra coisa que você tocou foi no assunto do ROX, né? Então, porque o ROX é aquele que todo mundo concorda e todo mundo fala amém para o ROX. O que acontece que vamos botar um pouco no contexto de desenvolvimento embrionário, sem pensar no termo evolutivo. O grande plano... Se você pensar no desenvolvimento embrionário como se você estivesse fazendo um desenho, você começa com um rascunho e você vai colocando os detalhes aos poucos, o ROX entraria mais ou menos no segundo nível do rascunho. Você tem elementos que primeiro estabelecem coordenadas, antero, posterior, dorso ventral, esquerdo, direito, grandes coordenadas. Dentro dessas grandes coordenadas, a interseção dessas vias de sinalização vão determinar o padrão de genes ROX. E aí, em cima dos genes ROX padronizando os segmentos, aí você tem no segundo nível, que são desses genes mestres. Então, eles não são tão mestres assim. Eles são grão-mestres. São grão-mestres. Não é os mestres absolutos do universo, que seriam os ROX. Né? Então, aí você tem conservação a nível de ROX, porque ROX, novamente, é aquela coisa que se mexeu, você deletou o apêndice. Se mexeu, são coisas que são grandes saltos evolutivos, e você tem pequenas sutilezas. Uma coisa que eu acabei não apresentando foi a perda do PAC6 naturalmente. Então, vocês certamente devem ter ouvido falar dos cavefish, aqueles peixes de caverna que perdem os olhos. Então, acho que a espécie considerada meio irmão deles, e isso foi um trabalho extremamente elegante que foi feito no México, eles viram que as espécies irmãos mantêm o olho normal, etc. Tudo, e eles seletivamente reduziram a expressão de PAC6, não é que eles não tenham mais no genoma, mas reduziram o padrão de expressão de PAC6 no teórico campo óptico, e para aumentar o campo olfativo, que é muito mais. Então, você tem o mesmo tamanho de cabeça, você tem a restrição espacial de que a cabeça não pode mudar de tamanho. E sacrifica um órgão sensorial em relação ao outro. Então, existe uma certa facilidade. Então, eu acho extremamente elegante do que você... vamos desligar isso aqui para dar espaço para o órgão olfativo. É interessantíssimo o que você está falando, porque acho que a gente trabalha, de certa forma, em polos opostos mesmo, né? Quer dizer, a gente está... Porque nós estamos procurando, muitas vezes, diferenças entre espécies, né? E entender essas diferenças, até que ponto aquilo que a gente está observando é uma variação dentro da espécie, até que ponto aquilo sofreu um processo de cladogênese e você tem duas entidades que não mais se misturam, né? E então a gente fica procurando não o que é comum, mas o que é diferente. Então eu queria saber se existe também na sua linha de pesquisa também esse outro lado, de buscar, por exemplo, espécies próximas e ver como o desenvolvimento delas, o que se alterou, o que mudou, especialmente nessas relações filogenéticas entre porque como a gente faz secção molecular muito fina, a gente realmente tem que trabalhar com modelo animal otimizado. Mas eu sei de uma linha de pesquisa do Miguel, lá da zoologia, que ele se propõe exatamente fazer isso. Então, uma aluna dele fez, e foi parte da banca de tese dela, caramba, o sobrenome dele me escapa. A Ju Rossetti, vocês conhecem. Então, ela faz exatamente isso. Ela tenta ver quais são os... Porque, como o Sony Hedgehog é uma outra molécula secretada, que é extremamente conservada no desenvolvimento de membros e dígitos, ela queria ver a variação de expressão desses na variação de dígitos de saurídeos do Vale de São Francisco.
Então existe, mas para comparar dessa forma entre espécies, você tem que pelo menos ter uma certa certeza de que módulo que você é de um padrão, exatamente. Oi. Do Brasil, brasileiro em geral, para aportar nessa área, nesse campo comparativo, né? Quer dizer, você procurar por pessoas que trabalham na área de sistemática ou na área de evolutiva para tentar desenvolver esse tipo de trabalhos ou não? Você sente que são ainda hoje áreas totalmente paralelas, como aconteceu tantos anos em outros lugares, né, do mundo? A parte de desenvolvimento por um caminho, né? Biologia do desenvolvimento por um lado e biologia evolutiva por outro. Há 3 ou 4 anos atrás, o Congresso de Genética, né, aqui do Brasil, o tema principal foi Ivodivo, né? Evolução e desenvolvimento. O Brasil tem Ivodivo? Realmente como disciplina, pelo menos surgindo, não, está começando ou está em ser? Eu, obviamente, sou divo. Eu já assumo, sou divo, absolutamente divo, mas, novamente, a minha pesquisa só faz sentido uma panorâmica maior se pensar no sentido ivodivo, mas eu não sou uma pesquisadora ivodivo. Agora, tem uma boa notícia, não sei se vocês sabem, a zoologia abriu uma vaga há muito tempo, várias vezes, né? Finalmente encontramos uma pessoa ivodivo, que veio do exterior, é importado, tem que ser produto importado, porque como a gente não tem muita base nisso, porque eu acho que em termos, mesmo quem trabalha com biologia de desenvolvimento, é uma área relativamente nova, porque essa interface é uma interface, porque acho que no momento que teve a formação de biologia molecular e biologia anatômica, teve como disse, 2 polos, e agora finalmente 2 polos estão crescendo o suficiente, amadureceram o suficiente, que estão valorizando essa interface. Então essa interface de Ivodivo, na verdade, é bastante valorizada agora para quem trabalha com biologia de desenvolvimento. Nós vemos o valor disso porque, como a gente está colocando cada vez mais módulos conservados, nossa pergunta só vale a pena se queremos saber como que eles são aplicados e são realmente conservados evolutivamente. No campo de Ivodivo, aqui no Brasil agora vai ter o Federico Brown, que está vindo e ele trabalha principalmente com colonialismo em assídios, mas com uma ideia comparativa dentro de assídios e invertebrados. Então, já melhora. Então, espero que daqui a uns 3 anos, os alunos de biologia tenham uma disciplina de Ivodivo, assim, hardcore mesmo, bem dedicado. E aí, só esperaria a formação da próxima geração daqui a alguns anos, porque precisa de alguém aqui para ter formação de recursos. Mas a necessidade está lá, porque frequentemente os alunos de biologia batem na porta, querem saber, querem correr atrás. Então, existe uma demanda, existe sente-se o vácuo. Eu quero voltar no olho. Não fica muito claro na hora que constantemente se faz referência às questões dos módulos. O que define um módulo específico? Porque definiu-se pela tua apresentação a função do PAC6 como bloco primordial na tua pirâmide. Os conjuntos e blocos que tem embaixo e o contato entre esses conjuntos, não dá para entender se é o contato entre os blocos que é um módulo ou se cada um dos blocos é um módulo separado e eles interagindo entre si na hora da construção da pirâmide que determinam a gênese da forma do olho. Boa, muito boa. Então, é isso mesmo que eu queria trazer porque eu acho que para vocês módulo de homologia é diferente para mim, que é módulo. A palavra módulo, na essência, continua sendo igual, mas aí quando se aplica, a gente entra no jargão de cada área. É assim, o PAC6 não é um módulo, ele é uma proteína, certo? Constrição apical, com toda aquela via de sinalização, é um módulo porque você está ativando vários elementos intrínsecos dentro. É uma caixinha em si só. Eu acho, e aí os elementos, então não sei se eu passei muito rápido, mas por exemplo, o hedgehog, que é utilizado em Drosophila para ativação do módulo de constrição apical, existe em vertebrados. O shroom, que é utilizado por vertebrados para ativação, também existe em invertebrados. Então não é como se você geneticamente surgisse com novos pecinhas de Lego. Eu acho que o módulo passaria a ser
módulos moleculares, assim, do meu lado, do meu polo, passariam a ser vias moleculares que formam uma unidade com início e fim, que tem uma resposta, um fenótipo celular, e você teria, então, genes que controlariam, ativariam isso. Isso seria, na maior parte, como são importantes, eles não são variados ao longo da evolução. E é simplesmente como você combina os elementos. Não sei se... mais ou menos aí que... Porque as proteínas em si, RO1 e ROA, muito similar. Miosina 2 não varia. São coisas que, se você for comparar, fazer um blast, puxa tudo aquilo. A homologia, em termos de sequência, em termos de proteína, é alta. É o ativador que muda, mas, na verdade, não é como se o ativador não estivesse presente. Ele está, mas é como ele é recrutado. Como e quando. Como que a gente conseguiria fazer o olho de camundongo surgir no Drosófila? Isso é uma boa pergunta. Não sei como fazer um olho de camundongo, mas eu imagino que a gente teria que identificar com mais detalhes os elementos... Exatamente, o que eu chamo de classe média. Porque também não falei para vocês, mas eu estou falando só de estrutura. Mas em termos de rabdômeros versus fotorreceptores, que são realmente as unidades fotossensíveis do olho, então, no caso da Drosófila, o rabdômero, no nosso caso, o fotorreceptor, o retinol, ele se acopla a uma proteína diferente. Então, já existe, então, aí... tem uma dicotomia entre vertebrados e invertebrados em termos da proteína que é realmente fotossensível. Então, existe muito mais complexidade do que... eu acho que surgiram só duas vezes. Então, uma que é do tipo de invertebrados, que fica nos rabdômeros, e outra que é o tipo de fotorreceptor. Nossa rodopsina versus a opsina de invertebrados é diferente. É bastante diferente. Mas ambos se iniciam com o PAC6. Então, fica aquela... Quer dizer, ambos são consequência de ter surgido o PAC6. Então, complementando um pouco o que o gringo, né, o Ricardo Arturo falou, eu acho que eu entendi uma parte da pergunta dele, quando utiliza o conceito de homologia, e eu vendo a sua apresentação, na hora, eu consegui imaginar a programação de módulos como uma programação de computação, né, de linguagem. E eu imagino se a homologia no sentido biológico, no sentido de sistemática, né, de estruturas de mesma origem, a grosso modo, na verdade, quando a gente olha para esse lado de formação de módulos, de complexo de módulos, né, de sequência de módulos, a homologia estaria exatamente no complexo de módulos. Né, a módulo 1 começa aqui, que controla o B, que controla o C, começa o D. A gente tem o mesmo tipo de módulo em outro grupo, que uma mudança desses módulos mudou toda a estrutura, mas explicaria em parte uma boa mudança. E aí eu acho muito legal. Eu acho que aí a ideia de homologia cai muito bem nesse sentido. O que você acha? Então, eu acho que a definição de homologia vai ter que se mudar, acho que tanto de um polo quanto de outro. Porque seria extremamente... quando acontece dos módulos estarem concatenados, digamos. Então, você tem essa sequência de subrotinas dentro de uma programação que gere uma estrutura que anatomicamente é similar à outra, beleza,
ficou ok. O problema são as exceções. Então, e aí, então por isso que eu coloquei esse do Shigeru, o paper dele. Ele exatamente discute isso, como ele trabalha com a evolução de mandíbulas e de estruturas craniofaciais entre agnatas e gnatostomados. Ele exatamente critica isso, que em algum momento você vai ter que reconhecer que nem sempre o que é dito como homólogo anatômico vai ter por trás um mecanismo molecular conservado o tempo todo. Não sei se é isso que você estava apontando. Então, algumas vezes você vai ter desvinculação. Tanto é que quando ele define módulo, ele diz que módulos são elementos que fazem parte de sistemas que têm uma conexão tênue. E a flexibilidade dessa conexão é o que vai poder te gerar diferenças. Não gerar diferenças grandes, como de repente deletam ROCs e desaparece um par de braços. Mas essas mais finas, de presença de mandíbula ou mandíbula maior ou menor, estaria nessas sutilezas. E uma outra coisa que tem, e aí torna tudo muito mais complexo, graças a Deus, porque a gente tem trabalho para fazer, é que não é só a presença, então não é só a presença genômica de certas proteínas chaves, de certos modos, e também então você tem que pensar em termos de 4D. Quando a gente trabalha com o desenvolvimento, tem que sempre pensar em termos de 4D. Às vezes você tem a ativação daquele módulo, sim, mas num momento diferente, um pouquinho posterior, um pouco anterior durante o desenvolvimento. Isso já faz é o suficiente para mudar toda a estrutura. Então a gente está pensando, olha, então isso ativa aqui, mas tem uma outra dimensão, a quarta dimensão que não está sendo considerada, que sim, aquele módulo é utilizado durante o desenvolvimento daquela estrutura, mas por exemplo, então um exemplo bom para ilustrar isso seria os tentilhões de Darwin, que eu também adoro esse exemplo, que é maravilhoso. Então, os tentilhões de Darwin, todo mundo conhece aquela história que os bicos dos passarinhos nas ilhas de Galápagos eram maiores e menores. Foi revisitado do ponto de vista de biologia de desenvolvimento e o que eles viram é que no primórdio do bico, daquele que tem bico maiorzão, a duração e a extensão tecidual de expressão de uma proteína, BMP, é o suficiente para explicar por que ele tem um bico maior ou menor. Então, ele ativa o BMP. Ele tem toda aquela via de formação de bico. Mas aí você tem uma diferença porque ele foi sutilmente, durou um pouquinho mais, e sutilmente foi um pouquinho, o campo de expressão dele foi um pouco maior. Pronto, gerou um bico grande. Então, também tem esse problema. Eu não sei se tudo isso poderia ser incorporado de forma... Eu acho que seria bastante complexo, mas é uma coisa que a gente tem que começar a procurar a conciliar. Porque é muito mais do que simplesmente olhar a presença ou não da proteína ou a presença ou não da sinalização. Oi. Bom, segundo o que o Ricardo falou e o colega lá atrás do Portugal, eu acho que preciso mais uma explicação acerca dos módulos como homólogos. Porque se você fala que, bom, o exemplo do bico dos pássaros, aí não estaremos falando de homologia, estaremos falando de diversidade de uma estrutura. Mas se a gente fala que, bom, uma pergunta antes seria, tem PAX6 na formação de alguma outra estrutura? Entrando na formação de alguma outra estrutura. Então poderíamos definir que a homologia em geral seria o módulo completo, toda a cadeia de reação para formar só óleo ou aquela estrutura fotossensível. Porque se o PAX participa da formação de outra estrutura, o PAX não seria homólogo em termos de uma perna e um óleo. Ele propõe um conceito um pouco vago, mas é interessante, chamar Deep Homology. Ele tenta justamente diferenciar o que poderiam ser as redes gênicas, né, que poderiam se manter de certa forma numa condição homóloga, como a gente fala tradicionalmente, mas que não poderiam talvez ser refletidas nas estruturas, no fenótipo. Um paper saiu 2 anos atrás. É meio confuso, mas ele tenta justamente começar dizendo isso, tipo,
tem muito sistema que é de rede na informação que é molecular. Não é uma coisa tipicamente dicotômica ou linear, como a gente vê muito nos trabalhos de biologia evolutiva em, sei lá, evolução de caracteres morfológicos. A genética, eu acho que, pelo menos o que eu conheço, a genética não funciona em geral dessa forma. Então aí já tem o problema é conceitual, não é biológico. Então isso vai gerar uma briga fantástica, que já começou. Esse paper eu não gosto muito, mas eu acho que ele aponta nesse nível. E um paleontólogo que escreveu, não é um geneticista. Eu acho que Blakefield, eu passo o paper, bem simples. Não, ele está chamando a atenção nesse problema. Já publicou vários trabalhos nessa área de não funciona. A sensação que eu tenho é que não funciona o conceito. Tem uma resposta, não sei se é uma resposta, para a dúvida um pouco do Juan Camilo. Será que não seria interessante recordar e resgatar um pouco, inclusive aquela definição de ortologia e paralogia, para esse tipo de comparação? Pô, eu estou falando de homologia do PAC6 ou eu estou falando de homologia do conjunto de programa de módulos? São duas coisas diferentes, né? E eu acho legal voltar a trabalhar com isso. Eu não sei o que o Blakefield fala, não sei nem se ele passa por isso. Não, eu ia bater numa coisa que eu acho que é talvez a conexão entre esses dois problemas. Como a gente está normalmente acostumado em prestar atenção em estruturas, em coisas, parece que tem essa diferença. Um exemplo que essa como chama? Essa dissonância entre os dois conceitos. Sempre lembro de um exemplo que foi exatamente, acho que o Hall que levantou, a questão da formação dos dedos em anfíbios. Porque parece que a maior parte da formação dos dedos em anfíbios é formado por apoptose. A apoptose diferencial, que vai matando, né, as células no meio, entre os dígitos, onde deveriam formar, e daí em alguns sobra um pouquinho, né, de tecido e forma as membranas. Mas tem alguns grupos que a formação dos dedos são feitos de outra forma, é feito por acréscimo diferencial de célula, tipo, vai proliferando celularmente. São dois conjuntos provavelmente deve ser genes diferentes que estão sendo ativados, e que você aí teria uma grande diferença entre o que está acontecendo molecularmente e celularmente e a homologia que a gente identifica, porque continua sendo um dedo e, de forma geral, a origem daquele dedo é a mesma, né? São dedos que têm a origem comum. E parece que é talvez uma dissonância, mas eu estava pensando, na hora que você estava falando de módulos, que na hora de você definir os módulos, você parece estar definindo os módulos exatamente pela finalidade deles, ou pelo produto final deles. Ou, não exatamente final, mas o produto em algum nível de análise. Porque se você for pensar em termos de módulos globais, se você fosse tentar colocar isso em termos de conexões, que aquilo pode acontecer dentro do organismo, como você falou, o PAC6 está sendo ativado para definição de outros tecidos, então aqueles tecidos fariam parte do mesmo módulo que o módulo da formação do olho. E não é exatamente isso que a gente está pensando. A gente está pensando qual é o módulo, os módulos envolvidos na formação do olho. Então, me parece que o critério para a seleção do que é um módulo e o critério que a gente usa para definir o que é homologia, no final das contas, o que é um módulo, o que é um caractere, parece ser o mesmo. Ele não me parece ser diferente, assim, vamos dizer assim, qualitativamente. A gente parece estar falando da mesma coisa, só que quando a gente, sei lá, chega num nível mais fino de análise, parece que tem uma divergência, mas não me parece ter uma divergência, porque parece que é o mesmo critério sendo aplicado em dois contextos diferentes. É basicamente isso. Eu não acho que precisa de uma unificação dos conceitos. Me parece ser exatamente o mesmo conceito. É a minha sensação. Nesse bate-volta, acho que tinha duas questões que talvez eu possa contribuir um pouquinho. Então, uma coisa foi você dizer, olha, se o PAC6 é utilizado em outras instâncias, como é que você coloca ele como modo central de...
Bom, é aquela coisa, fator de transcrição ele nunca age sozinho. Tá? Isso a gente sabe, é absolutamente sério, ele nunca age sozinho. Então, o contexto onde ele está faz diferença. E aí talvez seja um pouco de erro, não diria erro, mas um pouco de viés da nossa parte, dizer, o PAC6 é mais... Mas, por exemplo, em Drosófila você viu que ele é bem mais plástico. Ele aparece no pé, apareceu no pé, apareceu um olho. Em vertebrados isso não é verdade. Então, em Xenopus você tem muito mais restrição. O PAC6, quando você superexpressa para formar olho, só pode ser expresso na região da cabeça. Se colocar lá na cauda, não vai formar um olho na cauda. Então, ele já, à medida que você vai, imagino que você vai subindo na árvore evolutiva, as coisas vão ficando muito mais amarradas, a plasticidade fica menor. Isso dito, também não é dizer, olha, tem PAC6, quer dizer, por isso que eu disse, não é uma equivalência, não é PAC6 igual ao olho, na verdade o olho é igual a PAC6. Você precisa do PAC6 para formar o olho, mas o PAC6 não dita só o olho. E quando ele dita o olho, dependendo da restrição que aquele organismo coloca no contexto do desenvolvimento dele, ele forma o olho em outros tecidos ou não. Como eu disse no caso do Xenopus, saiu da cabeça, não aparece PAC6. Ele tem que estar naquele contexto de região mais anterior do eixo corporal. Isso é uma coisa. A outra coisa sobre esses anfíbios que você falou, eu não sabia que tinha anfíbio assim. Mas aí talvez valha a pena, e aí que eu acho que a interface entre uma área e outra é interessante, porque em termos de desenvolvimento, essa parte de apoptose da membrana interdigital é bastante conservada. Então ela aparece em aves, ela aparece em mamíferos, ela vai indo, a apoptose da membrana interdigital. Essa espécie que surge com a membrana através de crescimento, eu me pergunto se, tendo esse dado vindo do desenvolvimento, não propõe uma revisitação da posição dele, porque o que acontece é que talvez ele perca com a apoptose, ou ele tenha perdido esse módulo e aí, por necessidade, então a estrutura é uma estrutura derivada, a membrana dele. Não necessariamente. Então, sem reversão, a membrana interdigital, e aí, novamente, isso é uma coisa que foi visto em modelos animais. Isso também eu acho um trabalho super legal. Foi feita uma comparação entre a formação de dígitos de galinha e de pato. E descobriram que a via do BMP está ligado à retenção dessas membranas interdigitais. Então, quando eles manipulam no embrião de galinha, eles inibem essa via, você passa a ter um embrião de galinha com dígitos, com membrana interdigital. Então, uma das coisas, da mesma forma que o Miguel está olhando só no Hedgehog, nos apêndices, uma das coisas poderia ser verificar o quão presente está essa via de sinalização de membrana, de morte de apoptose, por apoptose da membrana interdigital, nessas espécies que ressurgem por crescimento. E aí talvez a diferença esteja aí. Então seria uma coisa, ela perde esse modo de inibição da apoptose e ela tem que de alguma forma compensar de outra forma. Como você disse, quando você chega nos detalhes finos, a coisa fica um pouco mais complicada. Outro que não tem dedo. Mas é difícil você pensar que ele resolveu formar o dedo independentemente, enquanto procurando um negócio todo novo sozinho. É menos parcimonioso.
Ninguém? Ninguém mais? Obrigada a presença de todos. Ah, tem? No caso dos... Voltando outra vez à tua pergunta original que você trouxe para nós com relação à diversidade de morfologias de campos fotossensíveis e levando em consideração o controle molecular e celular desses campos em diferentes grupos de animais. Você apresentou e nos perguntou qual era a nossa opinião com relação à geração dessas formas diferentes, tendo visto que algumas das vias ou dos módulos envolvidos na geração dessas formas são idênticos ou são homólogos. Estou correto? Isso, exato. Então, você falou que em alguns casos os módulos são semelhantes, por exemplo, fazendo uma comparação grotesca que é invertebrados com vertebrados, que invertebrados não existe, mas enfim, fazendo essa comparação bizarra, os módulos existem, no entanto, eles são, você usa uma palavra, cooptados, não sei como é que se diz, mas enfim, isso, incorporados nessa via, no caso, para a construção de um olho. Como se dá essa geração dessa diversidade, partindo de um plano molecularmente básico, ou de um plano de biologia celular básica, não se daria pela capacidade de gerar interações diferentes entre esses módulos? Como se gera essa interação entre os módulos? Entre o PAC com o conjunto de reações proteicas relacionadas com o encurtamento da porção apical da região da vesícula da cápsula óptica. Não seria nesse ponto onde se daria essa geração de diversidade, na hora de gerar essa integração modular? Não sei se é a palavra correta. O que você está propondo, eu acho que é exatamente o que eu estou tentando propor. É o encaixe. E o encaixe não seria a nível de estrutura da proteína versus estrutura da outra proteína. A estrutura das proteínas são iguais. Mas como que elas são encaixadas e a sequência. Eu acho que um bom exemplo seria as letras do alfabeto, que você tem vídeo aí, como você as combina para gerar palavras diferentes. Então você não tem tanta diversidade de componentes, na verdade, se for ver. Mas quando que aparece o componente, quantas vezes e onde, faz toda a diferença. Eu não consigo te responder a nível de como é que se encaixa todos os elementos precisamente no caso do mecanismo de morfogênese do olho de vertebrados, porque isso ainda está sendo mapeado. Mas no caso de Drosophila, isso foi a parte de ativação de constrição apical, não no olho, mas na morfogênese do sulco ventral, está bem caracterizado. Então, o que acontece é que eu passei um slide rapidamente, você tem aquele módulo que, como ele disse, é aquela coisa meio basal mesmo. Então, estamos falando aquela coisa que vai dar o efeito final que vocês analisam. Aquilo que dá o efeito final, ela é ativada por elementos diferentes e em instâncias diferentes. Então, na própria Drosophila, na formação do sulco morfogênico do olho, você tem o hedgehog que inicia a transcrição de outras proteínas chaves que vão iniciar essa sinalização. Na gastrulação, na própria Drosophila, quando ela usa esse módulo, que eu estou chamando de módulo molecular de constrição apical, contração apical, ela usa outros elementos extracelulares que vão acabar chegando nesse ponto. Então, é como se tivesse várias vias que convergem, que você tem vários interruptores que podem ligar esse módulo e você, dependendo do contexto, você vai usar interruptores, uma combinação diferente. Eu não sei se isso... Então, como que você encaixa um elemento no meio de vários, tem que ser mapeado de uma forma bem detalhada. Mas é bem claro na Drosophila, como diz, que tem bastante trabalho, que
você tem uma via paralela, uma sequência paralela de comandos. É a mesma coisa quando você programa, você tem várias formas de ter o mesmo objetivo. Isso, então a parte, o core, aquilo dali, olha, sei lá, liga o monitor, sei lá o que, é igual. Mas aí toda a coisa que vem antes é diferente. E aí, no caso do olho, ele é particularmente interessante, porque a um certo nível você tem toda você tem uma semelhança num certo nível, mas aí depois você tem uma dissonância do que é recrutado para montar aquilo. Mas aí lá no fim você tem uma semelhança de novo. A dissonância no recrutamento das partes não estaria relacionado com a quarta dimensão, com o tempo em si? Essas partes não estariam presentes? Essa da quarta dimensão eu coloquei como exemplo de mostrar a complexidade, mas tem alguns elementos que não aparecem jamais. Elas estão lá, mas elas não são ativadas. Não são. Não são recrutados para esse propósito. Elas são recrutadas para outro propósito, em outro local, em outro órgão. Então, quer dizer, em cima e embaixo, ok, mas como eu disse, a classe média aqui, esse cinturão aqui, o efetor final, ok. Cara lá em cima, ok. O intermediário é que é mais complexo. A parte principal. Tá, isso é interessante. Por exemplo, o ouvido. O ouvido também é um placóide, ele faz isso também. Então eu sei que ele usa o módulo de contração apical. Isso. Mas o PAC 6 já não é necessário para isso. É um outro, eu acho que é um PAC 5. O que é interessante porque aí já entra naquela discussão de será que tem uma subdivisão de função do PAX depois da duplicação? Mas é um outro PAX. Que aí, essa parte aqui, o que vai ligar, o motor tá lá, é igual. Mas aí em cima é diferente. E é um placóide, tem todas aquelas coisas de placóide, mas o vesículo auditiva já é uma boa parte de comparação, mesmo no mesmo modelo. Eu tenho uma pergunta. E você faz, ou você pensa em fazer um estudo de homologia de moléculas, como você falou aí do PAC 5, PAC 6, que o PAC 5, por exemplo, está no ouvido, o 6 está aí na visão e tal. Uma homologia, assim, nível funcional, a comparação das proteínas, isso já é feito. Então, a caracterização da superfamília já foi feita. Já. E aí tem toda, como é uma proteína bastante importante, tem toda uma parte que faz filogênese da proteína, de tentar entender como é que ela evoluiu. Isso já tem pessoas fazendo, isso já foi feito, na verdade. Bom, pessoal, obrigada. Obrigada, professora Irene. Até outubro. É isso.